Vamos passar a ministração da palavra e eu quero que você, por gentileza, abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, e nós vamos começar a leitura no versículo 11. Mateus, capítulo 27, verso 11. Nós vamos ler até o versículo 26 e antes da leitura do texto estamos iniciando uma nova temática, uma série de mensagens dentro, de uma temática que é o poder da decisão. Inclusive no domingo que vem eu devo pregar exatamente com esse tema. Tinha me organizado para abrir a série de novas mensagens com essa palavra específica, mas essa semana, enquanto orava, senti de Deus que antes de estabelecer fundamentos sobre decisões, que acredito que são importantes que a gente tenha para entender a dimensão de tudo aquilo que nos será proposto ao longo dessa jornada de ensino, de correção, de encorajamento, eu senti muito forte da parte de Deus que nós deveríamos começar trabalhando a decisão primária, a principal, a mais importante de todas, que é a decisão que cada um de nós precisa tomar a respeito de Jesus. Mas hoje eu quero trazer uma perspectiva que aborde não só a decisão que ainda alguns não tomaram, mas aquela que a grande maioria de nós já tomou e precisa sustentar dia após dia. Mateus capítulo 27, verso 11, nos apresenta Jesus diante de Pilatos. Em algum momento nessa leitura nós veremos que Pilatos faz uma pergunta: que farei de Jesus chamado Cristo? Cada um de nós vai ter que se deparar com essa pergunta e com a resposta dela. O que eu farei a respeito? E esse é o tema da mensagem de hoje: que farei de Jesus chamado Cristo. Verso 11 de Mateus 27. Jesus estava em pé diante do governador e este o interrogou dizendo: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo isso. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, Jesus nada respondeu. Então Pilatos perguntou: não está ouvindo quantas acusações fazem contra você? Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra, a ponto de o governador ficar muito admirado. Ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar ao povo um preso, conforme eles quisessem. Naquela ocasião eles tinham um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhes perguntou: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. Estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer-lhe: não se envolva com esse justo, porque hoje em sonhos sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte. De novo o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? E eles responderam: Barrabás. Pilatos lhes perguntou: o que faria então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: que seja crucificado. Pilatos continuou: que mal ele fez? Porém eles gritavam cada vez mais: que seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia e que ao contrário o tumulto aumentava, mandou trazer água, lavou as mãos diante do povo dizendo: estou inocente do sangue desse homem, fique o caso com vocês. E o povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Aqui nós temos um evento crucial que culmina com a sentença de morte do Senhor Jesus. Esse evento seria aproveitado, devidamente gerenciado pelo Deus presciente na sua grandeza e soberania, para que disso pudesse ser extraído lucro para toda a humanidade e redenção. Mas eu gostaria que nós pudéssemos avaliar o que aconteceu em si. Quando ainda estava ali na fase de adolescência, terminando o segundo grau, na época nós chamamos de colegial, eu fiz um colegial técnico e era voltado a uma área específica, administração de empresa, e entre as matérias distintas que a gente tinha, direito, um pouco mais voltado ao assunto comercial, mas direito. Um dos professores de direito, relacionando um tema com a aula, fez uma observação. Ele toca no julgamento de Jesus diante de Pilatos, e ele diz que entre os estudantes de direito isso era considerado o maior julgamento da história. Eu nunca esqueci aquela frase. Mas com o tempo eu tentei fazer uma avaliação
evidentemente pela leitura dos estudiosos do direito, que eu nunca fui, né, do que foi o julgamento de Jesus diante de Pilatos. Seja pela perspectiva do direito romano, seja pela perspectiva do direito dos judeus, o julgamento, na verdade, foi uma farsa. O que Jesus passa é por um julgamento sumário. Os motivos avaliados são todos os outros. A inveja de quem entregou, um posicionamento político e omisso de quem deveria julgá-lo, e só é chamado de o maior julgamento da história, porque o réu é a pessoa mais importante da história. No entanto, o registro bíblico, não apenas de uma fragilidade na perspectiva legal, né, mas de princípios, ele nos ensina e nos orienta algo. Honestamente, eu acho que a grande maioria não queria estar na pele de Pilatos. Ele está dividido e pressionado de todo lado. Ele é pressionado a agradar César e Roma. João capítulo 19, verso 12, diz que falam para ele: se você soltar Jesus, você não é amigo de César. Ele está se dizendo rei, ele está dizendo senhor, e não existe outro senhor e rei a não ser César. Ele não pode apenas criar um problema com Roma no sentido de reconhecer um outro rei. Ele precisa agradar Roma, gerenciando devidamente a sua província. E ele está diante de uma província conhecida ao longo da história por sua instabilidade, por suas rebeldias. Para que ele consiga agradar Roma gerenciando bem, ele também precisa agradar de alguma forma os judeus. Ao mesmo tempo que eles o estão apertando para condenar Jesus, ele precisa ser um juiz íntegro. E não bastasse o dilema entre agradar as duas pontas, ele recebe um recado da sua mulher na hora que vai para o julgamento: não se envolva na questão desse justo. Ela está chamando Jesus de justo. Eu sofri muito em sonho por causa dele. Não me diga você que esse sonho na noite anterior ao julgamento é aleatório. Isso é algo espiritual. Não me diga você que o sonho foi de origem maligna. A Bíblia diz que o diabo entrou em Judas para iniciar todo esse processo de entregar Jesus para matá-lo. O diabo não ia chamá-lo de justo, nem pedir, né, que Pilatos se omitisse. Nós temos uma intervenção divina acontecendo. E eu costumo dizer que estatisticamente, quando a mulher e o Google, ou o Waze, vamos dizer assim, te orienta algo sobre o caminho, não discuta. Marido, estatisticamente, nós perdemos as discussões. Ele agora tem outra situação. A mulher está mandando um recado, que provavelmente será acompanhado depois da famosa frase: eu te falei, eu te disse. E ele está pressionado de todos os lados. Mas o que eu e você precisamos entender é que todo esse cenário não foi registrado à toa. Romanos capítulo 15, verso 4 diz que tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. Nós temos exemplos positivos e negativos ao longo de toda a escritura que deveriam orientar as nossas escolhas. E aqui nós temos algo interessante. Quando eu era adolescente, me lembro de uma ocasião onde, lendo a biografia de Moody, o grande evangelista de Chicago, em algum momento havia uma menção dele em algum dos seus diários de que no dia anterior ele havia pregado o sermão intitulado "Que farei de Jesus chamado Cristo". Essa foi a primeira vez que eu vi alguém dizer: dá para pregar um sermão com esse título. Eu fiquei muito curioso, porque a biografia não dizia qual era o sermão, não dizia o que foi pregado. Eu fiquei ao longo de anos tentando imaginar o que é que poderia sair daí, né? Achei muito legal a temática, imaginava que a aplicação seria chamar as pessoas a uma decisão, mas nunca saiu nada. Até que ali por 97 ou 98, eu tive um sonho. Na verdade foram 3 sequências de sonho, 3 noites seguidas. A primeira noite, eu sonho com a temática, alguém está me dando uma aula a respeito do assunto, e eu acordei e iniciei um livreto que eu tenho com esse título: Que farei de Jesus chamado Cristo. A mensagem de hoje é um pequeno resumo, né, e condensação dele. Eu acordei às 3 da manhã em ponto, com aquela clareza de entendimento. Sentei no computador, escrevi o capítulo 1 e 2, voltei a dormir. A noite seguinte, eu acordo de novo às 3 horas. Eu tive a continuação do sonho, escrevi o capítulo 3 e o 4, voltei a dormir. Na terceira noite, eu acordei com a parte final, escrevi o 5º e último capítulo do livro e voltei a dormir. E de repente algo, né, me foi aberto pelo Senhor para entender essa perspectiva, e é sobre isso que eu quero falar. E o que me chamou a atenção naquela sequência de sonhos foi que alguém me afirmava: o julgamento se repete. Não apenas Pilatos teve que tomar decisão, cada um de nós terá que responder e fazer o seu próprio julgamento a respeito de Jesus.
E quando vinha aquela frase, o julgamento se repete, eu sabia que aquilo era uma aplicação prática. Evidentemente que o julgamento historicamente não vai ficar voltando. Mas havia aquela curiosidade de tentar entender a frase, de tentar entender, existe uma base bíblica para a gente falar isso? E quando aquele anseio brotava dentro de mim, a pessoa, eu não me lembro de nenhuma imagem, né? Mas quem quer que seja que me orientava no sonho, ela estava em Hebreus capítulo 6, que fala de um grupo de cristãos que não apenas tropeçaram. Ele vai classificar um nível de tropeço como caíram a ponto de nem mais poderem ser renovados para arrependimento. E ele fala que essas pessoas, ele diz, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a zombaria. Versões mais antigas usam a palavra ignomínia, outras vitupério. Era uma vergonha e uma desonra pública. A Bíblia está falando de crentes que estão crucificando de novo o Senhor ao negá-lo na sua decisão. Ou seja, gente que um dia decidiu corretamente por Jesus, que não foi omisso como Pilatos, mas depois retrocedeu na sua decisão, o despacharam de novo para a crucificação. Se a crucificação se repete na vida de cada um, o julgamento que determina a crucificação também se repete. E a verdade é que cada um de nós será exposto a essa decisão. O que é que eu tenho que fazer a respeito de Jesus? E para que a gente entenda a decisão, acredito que a gente também precisa entender o combo, o pacote todo. E eu quero destacar 3 aspectos aqui na construção do raciocínio. O primeiro é a pergunta, por que Jesus foi julgado? Qual é a temática central desse julgamento ou do que deveria ter sido um julgamento? Segundo lugar, nós vamos discutir a omissão de Pilatos, porque estamos falando sobre decisão e a ideia é mostrar que houve uma falta de decisão. Mas em terceiro e último lugar, nós vamos falar do que norteou, né, uma escolha errada, porque não escolher de forma apropriada já é uma escolha, e foi a falta de conhecimento. Mas vamos começar, em primeiro lugar, pela pergunta, por que Jesus foi julgado? A pergunta-chave desse interrogatório, ela pode ser destacada no primeiro versículo que nós lemos de Mateus 27, o verso 11. Jesus é questionado, você é o rei dos judeus? Se você pegar o relato de João, o Evangelho de João, capítulo 18, os versos 28 a 33, essa temática é ainda desenvolvida numa conversa ainda bem mais profunda. A gente leu Mateus 27 até o verso 26, mas no verso 37, que já descreve agora a crucificação, a Escritura diz, por cima da cabeça de Jesus puseram por inscrição a acusação contra ele. Este é Jesus, o rei dos judeus. Evangelho de João, no capítulo 19, dos versos 19 a 22, diz, Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz. E o que estava escrito era, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Muitos judeus leram esse título, porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes disseram a Pilatos, não escreva rei dos judeus, e sim, ele disse, sou rei dos judeus. Pilatos respondeu, o que escrevi, escrevi. O assunto é o ponto central do julgamento, é a sentença colocada na cruz. Isso incomoda, porque as pessoas que o trazem com esse argumento. Se você deixá-lo vivo, você está admitindo que tem outro rei. Mas depois que Pilatos o sentencia, diz, não disse que ele era rei, nós não reconhecemos. Diga que ele falou que era. Porque o ponto é que nem Pilatos, nem eles aceitaram Jesus como rei. Por 2 vezes Jesus é mencionado por Pilatos como chamado Cristo. Eu, quando era garoto e lia na Bíblia Jesus Cristo, achava que Jesus era o nome, Cristo era o sobrenome. Tipo o meu, Luciano Subirá. Quando eu lia sobre João Batista, não entendia que tem um Batista, é o batizador, o que veio batizando. Assim como temos Batista, um sobrenome comum no Brasil, eu pensava que João era o nome, Batista o sobrenome. Quando eu lia Saulo de Tarso, até entender que Tarso era o lugar de onde ele veio, eu achava que era sobrenome. Enfim, sem devagar muito, Cristo não é o sobrenome de Jesus. A expressão Cristo, Christos no grego, significa ungido. É um equivalente ao termo que nós usamos, né, do Antigo Testamento, Messias. Né? Essa expressão, ela também significa ungido. Pastor, mas o que ungido tem a ver com essa discussão, se ele é rei, se é senhor?
Se você pega profecias, são mencionadas no contexto da vinda de Jesus, como Lucas capítulo 1, de 30 a 33, você vai ver que a alusão à vinda do Messias era o descendente prometido por Deus, que viria da linhagem de Davi para sentar num reino, num trono e reinar eternamente, perpetuamente. Toda a expectativa da vinda do Cristo, até que se entendesse melhor depois a natureza da obra redentora no plano espiritual, entre os judeus sempre foram de que Deus prometeu um rei. Então só o próprio fato de chamar de Cristo, de enfatizar o que eu vou fazer de Jesus, que vocês chamam de um ungido para ser rei. Essa é a discussão que está acontecendo no tribunal. Interessante que em 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 13, Paulo diz, olha, diante de Deus e de Cristo Jesus, que perante Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu te exorto a que guarde, esse mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, no qual no tempo certo há de ser revelado pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. As palavras rei e senhor são apresentadas sempre de forma conectada. Mas quando a Bíblia chama Jesus de Rei dos reis, Senhor dos senhores, nós precisamos entender algo. A palavra traduzida Senhor, eu falei 2 semanas atrás aqui sobre redenção, e nós falamos que o amo era o dono, era o proprietário de um escravo. Ele era chamado pelo servo, que era o escravo, de Kyrios, Senhor. Era o possuidor, o dono dele. Em toda a Roma, muitos eram senhores de escravos. Mas havia um senhor de todos os senhores, que era César. Ou seja, não era apenas tratar Jesus como dono de alguns. Quando diz Senhor dos senhores, é o dono de todos. O rei de todos os reis. Olhavam para César com o império mundial conquistando, subjugando os outros reinos, dizia, esse nós dominamos, também são reis, mas debaixo de um rei maior. Essa lógica é aplicada a Jesus o tempo todo na Bíblia. Até quando ele é chamado de pastor, ele é chamado de o sumo pastor, o supremo pastor, que trabalha com seus pastores auxiliares, que o ajudam a cuidar do seu rebanho. Agora, quando nós olhamos a temática o tempo todo, é uma só. Jesus é ou não é rei. E o que é a boa confissão que Jesus mantém diante de Pôncio Pilatos, que o apóstolo Paulo está citando em 1 Timóteo capítulo 6, verso 13. Em João no capítulo 18, no verso 37, quando Pilatos insiste perguntando a Jesus, você é rei? A resposta de Jesus é, eu para isso nasci e vim ao mundo. Só encarnei e entrei nessa terra para ser rei. Toda a obra da redenção, ela envolve não apenas o perdão dos pecados, o resgate da propriedade perdida, mas ela culmina com o senhorio, o reinado, o governo de Jesus sobre os nossos corações. É por isso que Romanos capítulo 10 diz nos versos 9 e 10, se no teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, a gente claramente estabeleceu que para se entrar nos benefícios da redenção, ele tem que ser reconhecido Senhor. E reconhecer o Senhor e Rei é dar a ele a autoridade, o governo sobre as nossas vidas. Tanto que Jesus usa uma lógica simples em Lucas capítulo 6, verso 46. Por que é que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Se eu sou Senhor, eu tenho que governar sobre vocês. Minha palavra tem que ter governo sobre a sua vida. Eu tenho que reinar sobre vocês. E basicamente, o que nós precisamos entender que a decisão não é apenas acreditar que Jesus existe. Às vezes estou pregando o evangelho, alguns falam, não, eu creio em Jesus, creio que ele existiu. Alguns às vezes nem têm a consciência de que ressuscitou, vive para todo sempre. Alguns até creem que ele existe, mas não creem no que ele fez, não entendem o que ele fez, não creem nessa sujeição, que é o reconhecimento da legitimidade da redenção e do ato de compra. Nós não podemos conceber a ideia de um cristianismo onde Cristo não governe os nossos corações e as nossas vidas. E essa é a decisão, esse é o ponto em discussão. Estabelecido isso, porque Jesus foi julgado, para que a gente entenda qual é exatamente a pergunta que nós temos que responder, o que farei de Jesus chamado Cristo é, ele será reconhecido Senhor e Rei na minha vida ou não? Nós queremos passar agora, em segundo lugar, para a omissão de Pilatos. Biblicamente falando, eu não vou me preocupar em defender isso aqui, porque construiremos isso, ao longo da série, mas algo que para nós assim é inquestionável, sustentamos em toda a doutrina bíblica, é que Deus tem dado ao homem livre
arbítrio, direito de escolha. E não apenas dá ao homem direito de escolha, como Deus orienta o homem a escolher apropriadamente, corretamente, e o adverte sobre escolhas erradas. Deuteronômio capítulo 30, verso 15 e 19 é um de muitos exemplos na Bíblia. Deus diz: eis que eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. O Senhor disse: se você escolher me obedecer, vida, bênção. Se escolher me desobedecer, maldição, morte. No final Deus vai mandar um hashtag escolhe direito. Ele diz: escolhe vida. Ele diz: seja inteligente. Mas ele está dizendo: a escolha é sua, você é livre para escolher, mas depois será escravo das consequências das escolhas que você fez. Ao longo de toda a Escritura, e nós vamos trabalhar bastante isso, nós vemos responsabilidade conferida ao homem para que escolhas sejam feitas. Agora, quando falamos de decisões, inclusive essa mais importante, nós precisamos entender que ela é pessoal. Traduzindo, não podemos deixar outros decidir em nosso lugar. Nem outros nos fazerem decidir de forma errada, e nem apenas decidir favoravelmente só para agradarmos outras pessoas. Quando Pilatos faz a pergunta a Jesus, João 18, 33 e 34, Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é rei dos judeus? De novo vem o questionamento. Jesus respondeu: essa pergunta vem do Senhor mesmo? Ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? Basicamente, não adianta ele apenas estar instigado a descobrir se é ou não é rei. Jesus está dizendo: é você chegando à conclusão, ou são outros apenas que te persuadiram? Não significa que nós não devemos ajudar as pessoas a serem persuadidas a respeito de algo, mas evidentemente a decisão tem que ser alimentada por uma convicção, não meramente por influência. E quando nós olhamos para esse padrão na Escritura, nós precisamos perceber qual é o comportamento, o perfil do comportamento de Pilatos apresentado. Toda tentativa de soltar Jesus é feita sem parecer que ele está advogando demais Jesus. A Bíblia diz que ele sabia que o entregaram por inveja. Ele afirma: não vejo nele nenhuma culpa. Outro evangelho mostra que ele diz: julguem ele vocês mesmos. Os judeus dizem: não, pela nossa lei nós não podemos matá-lo, crucificá-lo, nós queremos você para que ele morra. Ele está debaixo de toda essa pressão. Então Pilatos tenta um jogo de manipulação. Ele apresenta um preso conhecido chamado Barrabás. Os evangelhos mencionam acusações seríssimas contra ele, e não era mera suspeita, ele já havia sido preso por causa disso. E ele diz: de um lado tem essa pessoa que é uma ameaça à sociedade, do outro tem esse aqui que ninguém provou nada. Eu costumo soltar um preso na Páscoa, um feriado importante de vocês. Quem vocês querem que eu solte? Pilatos está tentando induzi-los. Mesmo que vocês não gostem desse, provavelmente vocês não vão querer o pior. Para surpresa dele, eles pedem Barrabás. Ele tenta insistir e argumentar, multidão instigada pelos líderes dos judeus a pedir Barrabás. E eu imagino ele pensando consigo mesmo: deu ruim o plano. Não funcionou a tentativa, mas ao mesmo tempo, ele não quer o posicionamento de ter que defender Jesus. Ele prefere lavar as mãos e dizer: quem está decidindo são vocês, eu estou inocente desse sangue. Que conversa é essa? Ele está ali para presidir o julgamento, não para terceirizar a decisão. Mas ele simplesmente se esconde. Ele não apenas não tem convicção nenhuma sobre culpabilidade alguma de Jesus, ele tem um recado que está martelando atrás dele: eu recebi um sonho, uma divina advertência, esse homem é um justo, toma cuidado onde é que você está se metendo. Mas ao mesmo tempo ele acaba sendo omisso. Essa tentativa, mesmo de soltar Jesus, de inicialmente inclinar ao lado dele, mas sem parecer que está defendendo, fala daqueles que até simpatizam, mas não querem admitir publicamente o seu posicionamento por Jesus. O Evangelho de João tem um relato que me traz temor no coração desde a minha adolescência. João capítulo 12, verso 42, eu vou ler primeiro 42, depois 43. Diz assim, 42. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Eu até creio, mas se eu sustentar isso, vai ter oposição, vai ter consequências. Algumas dessas consequências não me parecem nem favoráveis, nem agradáveis. É melhor eu deixar esse negocinho quieto no coração. E o verso 43 explica a atitude deles: porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus.
Quando a Bíblia fala sobre decisões, essas decisões devem ser tomadas independentemente das consequências. O autor do livro de Hebreus diz no capítulo 11, dos versos 24 a 27, ele faz um paralelo das decisões de Moisés, que não teve nenhum contato, com a pessoa de Cristo, no sentido dele encarnado, revelado como nós o conhecemos, mas ele vai fazer aplicações de tudo que Moisés fez em relação à maneira que eu e você devemos agir com Cristo. Hebreus 11, de 24 a 27 diz: pela fé Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Basicamente, esse posicionamento de entender que ser desprezado por causa de Cristo, diante de outros que não entendem, que não concordam, que não apoiam a sua decisão, é riqueza maior do que os tesouros do Egito, do que os benefícios que esse mundo oferece. Ele tem uma justificativa. O texto diz: porque contemplava a recompensa. Pode não parecer gratificante de imediato, mas o que vem depois valerá a pena. A eternidade com Cristo valerá a pena. A salvação eterna da minha alma valerá a pena. E Jesus foi muito claro sobre o posicionamento que nós temos que tomar com Ele. Não é algo para fazer no coração e se esquivar da opinião das pessoas. Em Mateus, no capítulo 10, nos versos 32 e 33, ele diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. Confissão pública. Às vezes, quando chamamos as pessoas a uma decisão por Cristo, em público, alguns dizem: pastor, tem que ser na frente de todo mundo. Eu digo: tem. Assim como Jesus foi humilhado publicamente, desonrado publicamente por você, Ele espera que você se posicione por Ele publicamente. Mas se você o confessa diante desse público, Ele vai te confessar diante de um outro lá no céu, diante do seu Pai e dos anjos que estão no céu. Mas se você o negar aqui, Ele também vai te negar lá. De novo, nós temos um respaldo. Jesus disse: se você confessa aqui, será confessado lá. Honestamente, eu não consigo entender a lógica do predeterminismo, que dizem que se alguém confessou Jesus aqui é porque foi confessado primeiro lá. Toda a ordem bíblica é: quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Essa turma acredita, não, quem foi salvo vai crer e quem nunca foi salvo não vai crer. Eles invertem toda a ordem bíblica, do posicionamento de decisão das pessoas. Nós precisamos entender que decisões são tomadas ou não deveriam ser tomadas para agradar a outros, mas diante de um senso de consciência clara diante de Deus. E depois de tomadas, elas devem ser sustentadas. Sempre haverá uma concorrência, dois tipos de voz. A voz divina pode se manifestar de diversas formas. Através de alguém que Deus coloca no caminho de uma pessoa para testemunhar clara, explícita e abertamente sobre Jesus. Às vezes, nós temos recursos, hoje, não apenas das mídias, das redes sociais, e no meio de tanta porcaria que circula por aí, graças a Deus, ainda tem muito conteúdo bom proclamando a mensagem do Evangelho. Às vezes podem ser situações das mais inusitadas. Aqui, a mulher de Pilatos diz: eu tive um sonho. A advertência é trazida, mas Pilatos se omitiu para não perder privilégios. E na verdade o que ele não percebeu é que, por não querer perder privilégios inferiores, menores, momentâneos, efêmeros, passageiros, ele comprometeu os superiores, os eternos, os duradouros. Muitas pessoas acreditam que decisão é uma coisa assim: ou eu falei sim, ou eu falei não. No reino de Deus, não decidir já é uma decisão. Infelizmente, não é a decisão favorável. Eu gosto de citar um exemplo de uma irmã que se converteu quando nós estávamos no prédio da Água Verde. Depois, por proximidade, ela foi congregar no Alcance Pinhais. Que ele termina uma reunião à tarde com as mulheres e ela simplesmente entra e diz: eu preciso que alguém ore comigo porque eu quero entregar a vida a Jesus. É o tipo de coisa que você vê a pessoa já chegar se oferecendo, pedindo, insistindo. Que ele queria ter certeza que ela entendia e ela estava bem informada sobre o que era o Evangelho. Que ele queria entender se ela compreendeu o que era a decisão. Ela não só compreendeu, ela sabia que ela tinha que fazer em público. E curiosa, ela pergunta: você chegou pronta? Só esperando que alguém ore com você. Ela falou: eu quero fazer na frente das pessoas. O que aconteceu? Ela falou: hoje
No horário do almoço, quando eu saí do trabalho, eu liguei o rádio do carro, trocando de estação, tinha um pastor pregando. Só fui entender que era um pastor depois. Falou, ele só contou uma alegoria, nem era um texto bíblico. Talvez o texto tivesse sido citado antes, seria depois, mas eu peguei aquela parte. E a história me chamou a atenção, porque ele falava de um homem andando em cima de um muro, e de um lado do muro tinha o terreno que parecia ser de Deus, porque os anjos estavam por lá e insistiam para ele descer, para ir para o lado dele. Insistiam muito, de forma muito polida, educada, amorosa, mas insistiam muito. Do outro lado do muro, ele viu que parecia ser o terreno de Satanás, porque estava cheio de demônios, mas os demônios não estavam nem aí para ele. Ninguém falava com ele, ninguém o convidava, ninguém o chamava para descer. E ele foi ficando incomodado. Por que a turma de um lado me quer muito, a outra não está nem aí? E curioso, ele pergunta para um demônio, ei, a concorrência está me chamando o tempo todo, vocês não vão me chamar? O demônio falou, não. Ele falou, por que não? Ele falou, o muro é nosso. A gente não precisa te chamar, você já está do nosso lado. E aquilo chocou ela, porque ela percebeu que até então ela estava em cima do muro. Nunca tinha tomado a decisão. E não decidir já é uma decisão. A omissão é uma decisão. Agora, o que eu e você precisamos compreender é o que norteou a omissão de Pilatos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, os versículos 6 a 8, e agora eu vou para o meu terceiro tópico, a falta de conhecimento. A Escritura diz assim, no entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros. Não, porém, a sabedoria desse mundo, nem a dos poderosos dessa época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desse mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Ele está falando não de uma sabedoria humana terrena, está falando de entendimento espiritual. E ele começa a argumentar, não é a sabedoria desse mundo, nem dos poderosos dessa época. Ele menciona, se os poderosos desse mundo tivessem conhecido, jamais teriam crucificado. Ao falar dos poderosos, ele não está falando meramente das autoridades dos judeus, mas principalmente do Império Romano, que dominava, né, os judeus, e ele está falando de Pilatos. Ao que eu e você precisamos entender, se tivessem o conhecimento de Deus, a revelação correta, não teria crucificado. Daqui a pouco nós vamos ver outra frase de Jesus para Pilatos. Se você pega o apóstolo Paulo pelo Espírito dizendo, se tivesse conhecido, não teria crucificado. Se você pega Jesus falando para Pilatos, que estava pecando, nós vamos ver daqui a pouco. Se você pega a lógica da mulher de Pilatos enviando o recado para ele por um sonho divino, nós não podemos acreditar, como alguns tentam pregar, que Pilatos foi predeterminado a fazer tudo aquilo e que ele não tinha escolha. Ainda que Deus, presciente das escolhas de Pilatos, decidisse usar isso em favor do mundo, nós não podemos tratar Deus como o causador disso. Nem tampouco da decisão de Judas, que deu início a todo o processo ao trair Jesus. Ainda que Deus usasse. Como sabemos disso? Em João, no capítulo 19, nos versos 10 e 11, nós lemos, então Pilatos o advertiu, você não me responde? Não sabe que tem autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? Jesus respondeu, o Senhor não teria autoridade nenhuma sobre mim se de cima não lhe fosse dado. Eu gosto desse confronto de Jesus com Pilatos. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Para dizer que outra pessoa tem maior pecado, ele está dizendo para o Pilatos, você está pecando na forma como você está lidando. Mas quem me entregou a você, as autoridades dos judeus, têm um pecado maior que o seu. Se você seguir a lógica, e quem me entregou, as autoridades dos judeus que me entregaram a você, Judas, tem um pecado ainda maior. Porque a progressão de pecado, se todo mundo está rejeitando e sentenciando Jesus, qual é o diferencial que agrava o pecado? Se Pilatos estivesse só executando a vontade de Deus, não tivesse opção, Jesus não ia chamá-lo de pecador, é só um servo. Se Deus predeterminou isso para ele, não faz sentido ele dar um sonho para a mulher e dizer, previne seu marido para agir direito. Aí ele estaria bem confuso a respeito do assunto. Toda a lógica nos mostra que Deus espera que cada um tome decisões corretas. A diferença é que um Deus presciente não é pego de surpresa por nenhuma decisão. Ele conhece tudo, ele tem um poder de gerenciar todas as coisas. Romanos capítulo 8,
verso 28, diz que Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem. Ele tem um poder de reciclar toda e qualquer situação, extrair um bem daquilo na sua grandeza e soberania. Isso não faz dele o causador das decisões erradas. Mas qual é a diferença de padrão das decisões? Eu e você precisamos entender que há um elemento. Só recapitulando aqui a ideia antes de avançarmos, Pilatos fez sua própria escolha e pecou. É a classificação de Jesus. Deus soberanamente usou isso em favor da humanidade, mas Jesus não removeu a responsabilidade de Pilatos. Segunda observação, embora o destaque fosse o pecado do Pilatos, ele vai enfatizar o pecado dos outros serem maior. Como o pecado de alguém pode ser maior? Vamos pegar a lógica do próprio ensino de Jesus. Lucas capítulo 12, versos 47 e 48. Aquele servo que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Por que será punido? Desobediência. Ele não está no direito de não obedecer ao seu senhor. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Também vai levar açoite, porque também não fez. Mas tem uma diferença na quantidade de açoites. Agora olha a lógica do ensino de Jesus no final do 48. Aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, os dois são omissos com a vontade do Senhor, os dois são punidos. Essas são as similaridades. Quais são os elementos diferentes? Um é punido com poucos, o outro é punido com muitos açoites. E a pergunta é, por que a diferença de açoites? O que é punido com muitos, conheceu e deliberadamente não fez. O que foi punido com menos açoites, não conheceu, por isso não fez. Ah, pastor, mas se não fez, por não ter conhecido, o que foi punido? Porque tinha que ter conhecido. Mas o outro que conheceu, ele tem uma responsabilidade de uma cobrança maior. Jesus está dizendo para Pilatos, de toda essa turma que fez parte do complô contra mim, você é o que menos entende sobre mim, sobre minhas promessas. As autoridades dos judeus que me entregaram conhecem mais do que você, o pecado deles é maior. Mas o que me entregou, as autoridades dos judeus, conviveu comigo, conhece o meu caráter, a minha integridade. E o pecado dele é maior do que de todos os vocês. Por que eu estou falando sobre essa questão do conhecimento ou não? Eu já disse que não estamos falando apenas de tomar essa decisão sobre Jesus uma vez na vida. Em lugar nenhum da nossa doutrina, do nosso ensino, você vai encontrar espaço para a declaração, uma vez salvo, salvo para sempre. Alguns crentes pensam que tudo que ele precisa, eu fui na frente, confessei Jesus, isso é tipo concurso público, estabilidade de emprego, não perco mais. Eu quero te dizer, isso não se sustenta de acordo com as Escrituras. Eu citei lá no início um texto que fala de pessoas que caíram a ponto de não mais ser renovados. Quando você olha, o texto está falando renovar para arrependimento, passou arrependimento antes. Se você pegar as características deles, não dá para dizer que não tiveram uma experiência com Cristo. Ele diz que, além do arrependimento, eles foram iluminados, receberam o dom celestial, isso é novo nascimento, se tornaram participantes do Espírito Santo, que a Bíblia diz, se alguém não tem Cristo, não pode recebê-lo. A Bíblia diz que eles provaram, a palavra traduzida provar é degustar, saborear como alimento, a boa palavra de Deus. Então não foi só um evangelho mal pregado, explicado, houve doutrina, discipulado, ensino, orientação clara. E experimentaram os poderes do mundo vindouro. E caíram a ponto de não mais poder ser renovados. Se você pega Atos capítulo 10, se referindo ao mesmo grupo, a Bíblia é muito clara. Quando no verso 26 de Atos, de Hebreus capítulo 10, ela afirma o seguinte, e eu vou ler para você. Caso esteja anotando, você pode meditar nisso com calma depois. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pecar intencionalmente, deliberadamente, depois do conhecimento, já não resta sacrifício, não vai ter conserto. Verso 27, pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Aí ele vai citar a lei de Moisés. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Aí as pessoas, não eram crentes. Eu digo, como é que foi santificado pelo sangue sem ser crente?
Como é que se tornou participante do Espírito Santo sem ser crente? Que conhecimento foi esse da verdade que não produziu mudança nenhuma? Então não houve conhecimento. As pessoas tentam de todas as formas dizer que não é aquilo que a Bíblia diz e rediz o tempo todo. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2. Pastor, o senhor está tentando tocar o terror na gente? Claro que sim. Hebreus capítulo 2, verso 20 e 21 diz: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor e Salvador, escapou da corrupção, do controle do pecado, mas sem ser crente, só porque decidiu fingir que era gente. Por favor, se deixam enredar de novo e são vencidos, seu último estado se tornou pior do que o primeiro. O primeiro não é o de crente, é o de antes de ser crente. Mas escapou daquele estado de corrupção, porque conheceu o Senhor Jesus. Mas agora, se deixou enredar, o estado posterior é pior do que o anterior. No anterior já está sentenciado à condenação eterna. Como é que ele conseguiu um estado pior, mas com a salvação garantida? Me ajuda a entender isso, porque minha mente não acompanha essa lógica. Verso seguinte, 21. Pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Se nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, para onde é que iam na eternidade? Condenação eterna. Goste você ou não da palavra, inferno, lago de fogo. Mas agora ele está dizendo, era melhor nem conhecer do que conhecer e renegar. Ele não está dizendo que vai para um lugar melhor. Ele está dizendo que além de ir o mesmo inferno e ser punido, a punição lá vai ser diferenciada. Assim como o galardão diante de Deus no céu é diferenciado para todos os salvos, para todos os eternamente condenados, a punição também será diferenciada. Conhecer Jesus não é apenas um privilégio, é uma grande responsabilidade. E nós não podemos brincar com isso. Eu não estou dizendo, gente, tropeçou, caiu, não tem volta. O diabo tenta enganar muito o crente que tropeçou, como se tudo tivesse perdido, para que ele não recomece. Tiago capítulo 5, versos 19 e 20 diz: meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém converter, o desviado precisa de conversão, assim como o cara que está convertendo a primeira vez. Saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, cobrirá uma multidão de pecados. Se a Bíblia estivesse falando de Zion, não tem mais jeito, não teria declarações como essa. Alguns podem passar o trecho. Todo dia alguém falou: pastor, eu acho que eu já passei. Eu falei: você nem estaria aqui no culto, querendo consertar as coisas com Deus, se tivesse passado. Mas o ponto a ser explorado aqui é conhecimento. Não se brinca com a decisão. Quando falamos de decidir Jesus, não é uma vez. É sustentar dia após dia essa decisão. Porque esses crentes que um dia decidiram o direito, não, ele não vai para a cruz, ele é justo, ele é Senhor, ele é Rei, ele entra na minha vida, mas agora voltam a pecar, sentenciaram ele para a cruz de novo. Ou seja, anularam a primeira decisão para imitar Pilatos. Ou seja, eu não quero falar apenas a quem ainda não tomou essa decisão pela primeira vez. Evidentemente, também queremos alcançar esses com a mensagem, mas todos aqueles que já decidiram, nós vamos precisar dia após dia sustentar de modo contínuo, permanente, progressivo, uma escolha. Ele continuará sendo Rei e Senhor sobre minha vida. Eu vou continuar me sujeitando e entregando a Ele. Essa é a decisão primária, não apenas porque começa, primária porque é a mais importante do que todas as outras. E quando a gente fala disso, nós precisamos levar em conta alguns elementos. Como eu posso ter o conhecimento? Jesus diz: examinai as escrituras, são elas que testificam a respeito de mim. A gente diz muito para as pessoas: ler a Bíblia. Alguns dizem: sozinho não consigo entender, deixa a gente ajudar a entender. Mas sempre que há uma receptividade no coração, que o homem dá o primeiro passo, ele entra no movimento de interação, haverá socorro divino. A Bíblia diz que Paulo estava pregando em Filipos. E Atos, no capítulo 16, nos diz no verso 14, que Deus abriu o coração de Lídia para entender e atender ao que Paulo dizia. Sempre que existe fome, que existe interesse, haverá uma intervenção de Deus. Mateus 16, Jesus pergunta para os discípulos: o que é que estão dizendo a meu respeito?
Imagina dizendo, olha, a bolsa de aposta é mais ou menos o seguinte, tem gente dizendo que o senhor é o Elias, que viria, tem gente dizendo que o senhor João Batista ressuscitou dos mortos, até a Jeremias já entrou no bolo. Aí Jesus pergunta, e vocês, o que dizem? O que é importante não é que você decida baseado na opinião dos outros, mas que você busque o entendimento. Pedro responde, tu és o Cristo, o ungido, o Messias, aquele que veio reinar sobre as nossas vidas. Quando diz isso, Jesus responde, bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas. Não foi carne e sangue, não foi pessoas que te revelaram isso. Foi meu Pai que está no céu. O que significa revelação? A palavra revelação, Apocalipse, que é o título do último livro da Bíblia, no grego, ela significa remover o véu. É algo impedindo a pessoa de ver. E de repente o véu é removido e ela consegue entender. As pessoas não terão uma profunda clareza de entendimento de Jesus sem a ajuda do próprio Deus. Mas isso não significa que Deus fará de forma unilateral ou arbitrária. Sempre que há fome, que há anseio, que há questionamentos, que existem indagações, Deus começa a nos levar a uma compreensão maior. E se houver o desejo sincero. Outro dia, eu cobrando uma pessoa, você precisa decidir, ele falou, eu ainda não tenho certeza. Eu falei, então investigue mais, busque ajuda, mas não se omita, alegando depois não ter conhecido. Você também dará conta de não ter conhecido, mas será um pouco pior se conhecer e não corresponder. Isso não faz do conhecimento algo ruim. Já vi vários crentes dizendo, pastor, pelo amor de Deus, nem fala tanta coisa pra gente que é melhor ficar na ignorância. Eu falo, não, na ignorância tem certeza que vai dar ruim. Com o conhecimento, desde que você honre o conhecimento, vai dar bom. Só vai ser pior se depois de conhecer você quiser insistir na teimosia da decisão ruim. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele não falou vai oprimir. Conhecimento da verdade é para libertar, não é para oprimir. Mas quanto mais conhecemos, maior é a responsabilidade de correspondência. E eu espero ter aumentado seu nível de cobrança a partir de hoje. Mas ao mesmo tempo, espero que isso te ajude a sustentar dia após dia a decisão. Jesus será o meu Rei, o meu Senhor. Eu quero que você feche seus olhos por um instante. Assim como fizemos há 2 semanas atrás, quando falei aqui sobre redenção, eu gostaria que nós pudéssemos tirar alguns minutos declarando e reafirmando o senhorio de Jesus sobre as nossas vidas. Mas enquanto você ora, reafirmando, redecidindo, decidindo nunca deixar frágil essa decisão sobre Jesus, eu quero fazer um convite a 2 grupos de pessoas. Talvez a gente tenha aqui, ou nos acompanhando pela internet, ou até mesmo você está assistindo o evento gravado depois, aqueles que ainda não tomaram uma decisão por Jesus. Você nunca tomou essa decisão. Talvez você simpatize, você pense bem, você com Pilatos até quer defender, mas nunca teve a coragem de ter o posicionamento. Eu vou decidir e vou sustentar isso publicamente. E a gente não quer que esse momento passe sem que você tome a decisão mais importante de toda a sua vida. Não só a vida terrena e atual, mas a vida eterna. Mas eu quero fazer um convite a um segundo grupo. E esse é tão importante, tem o mesmo peso que o primeiro convite do primeiro grupo. Talvez nós tenhamos pessoas aqui que um dia tomaram a decisão. Você não sentenciou Jesus à cruz, você decidiu corretamente. Mas ao longo da caminhada, por diversos motivos, que nem dá tempo de tentar especular aqui, você se aliou àquele grupo de Hebreus 6, que crucificou Jesus de novo. Você anulou a primeira decisão. Você deixou de submeter ao senhorio, ao governo dele. Você tentou ser dono da própria vida, do próprio nariz. E desde então, as coisas não estão bem. E você não sente apenas saudade de uma experiência. Você sente uma profunda falta de uma conexão que já não está mais aí. E você precisa de recomeço. Você precisa de reconciliação. Você precisa de uma conversão. A palavra converter não fala de acreditar pela primeira vez. Fala de alguém que está indo no meio do caminho. E arrependimento, metanoia, uma mudança de mente, pensamento e conduta. Ela pega o caminho de volta. Você pegou o caminho para longe, agora precisa converter, voltar e pegar o caminho de volta. Tanto a primeira como a segunda decisão, como Jesus disse, tem que ser feito diante dos homens. E quando nós convidamos as pessoas a essa decisão pública, não é para expô-las como se fosse no sentido de vão me julgar, me criticar.
Primeiro é o padrão que Jesus estabeleceu. E Ele justifica essa decisão. Mas segundo, você está num ambiente de total apoio, não de julgamento. Jesus diz que a festa nos céus, quando o pecador se arrepende. E Ele nos mandou orar que a vontade dEle seja feita na terra como é feito no céu. Então a gente entende que é para fazer festa aqui do mesmo jeito que fazem lá. Sua decisão será apoiada, celebrada nesse momento. Vários já estão orando, intercedendo para que você tome a sua decisão. Então enquanto os demais oram pela sua vida e pela vida dos outros, eu quero que esses que precisam responder apropriadamente o que fazer de Jesus chamado Cristo, se Ele será ou não o Senhor e Rei da sua vida, que vocês possam, eu vou pedir que todo mundo fique em pé, isso vai facilitar o trânsito, mas que essas pessoas precisam da decisão pela primeira vez ou de uma reconciliação, que você saia bem depressa do seu lugar, o mais rápido possível, e venha aqui pertinho de mim, aqui à frente. Nós vamos orar com você. Nós vamos orar com você. Pode vir. Depressa e sem acanhamento. Eu repito, essa é a decisão mais importante. Glória a Deus. Há pelo menos 38 anos eu faço isso. Não há uma única vez que essas decisões não me emocionam. Há mais alguém? Talvez você esteja numa luta interior. Eu não acho que eu estou tão ruim, afastado ou complicado. Mas se tem algo aí dentro de você sugerindo, só vai. Então só vem, meu filho. Depois você tenta entender o que está acontecendo. Mas a Bíblia diz, se hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração. Ah, mas se eu for, vão achar que eu não sou muito crente. Essa altura, nós não estamos ligando o que os outros pensam. Eles só vão apoiar, qualquer que seja a sua decisão, qualquer que seja o motivo. A gente só não quer que você venha arrastado, porque a decisão é sua. Porque se eu soubesse quem está no conflito, eu ia te buscar pela mão. Falar pelo cabelo é feio, então pela mão é mais gentil. Há mais alguém? Vou pedir para você checar com o vizinho da direita e da esquerda. Fala para ele, tem certeza que você não precisa da decisão? Mesmo se ele falar que tem certeza, você dá a checagem dupla. Fala, certeza mesmo? Fala para ele, se precisar nós vamos juntos. Se for por apoio, se a pessoa sinalizar que precisa de um apoio, você vem com ela. Glória a Jesus.